Matrix. Vini, quando eu fiz o cartaz, a gente bolou nesse título, né? Muita gente veio me perguntar se a gente ia falar do filme Matrix. Cara, relaxa que isso aqui é apenas uma analogia, tá? A gente não vai estar falando aqui que a nossa vida é uma simulação feita por computador, igual o filme, não, tá? Mas a gente vai fazer uma analogia que vivemos na Matrix, de fato, né? Nós vivemos num mundo ilusório. No mundo criamos conforme a nossa percepção de realidade. Né? Todos nós nascemos, né, como se fosse um celular novo. O que é que um celular novo tem? Apenas os programas básicos para fazer ele rodar. É assim que é a nossa vida. Nós nascemos com a configuração básica, só que ao longo da vida a gente vai crescendo e novos programas são colocados. E esses programas vão ditar a tua crença. Então, na verdade, tudo que você acredita hoje, ou deixa de acreditar, é um programa que foi instalado. Sabe o que é mais legal? É que você pode atualizar esse programa para uma versão mais recente, ou você pode deixar a versão antiga. Você pode acrescentar novos aplicativos mentais que você considera importante, ou você pode descartar outros. Então, querendo ou não, gente, acredite. Nós somos escravos dos nossos pensamentos, nós somos escravos da nossa ignorância. A gente chega até o ponto de distorcer um fato, uma realidade, ao ponto de que eu vou justificar a minha crença porque eu acredito naquilo. A gente altera a realidade para justificar uma crença nossa. E é sobre isso que a gente abre os nossos trabalhos, né, com o grande Vini, para falar da hipnose e a Matrix. Vini, se apresenta para o pessoal aí que não te conhece ainda, né, fala com o que você está trabalhando, teus projetos. E antes de começar no tema propriamente dito, conta para o pessoal como foi que a hipnose surgiu na tua vida. Fica à vontade, a bola agora é com você. Bom, vamos lá. A Matrix é um tema realmente interessante, né? Como a gente pode criar utilizar essa analogia para a nossa vida e modificar muitos padrões da nossa vida com essa espécie de analogia, que foi muito bem construída aí pelo Brunão. E eu sou Vinícius Martinho, né? Vocês vão me encontrar no Instagram como Vini Martinho. E eu sou um grande estudioso da mente humana. Estudo hipnose há mais de 20 anos, ericksoniana clássica, PNL, expressões faciais, leitura corporal, tudo que é relacionado com a mente humana, filosofia, antropologia, e por aí vai, né? Ultimamente eu estou com alguns projetos para breve, né, um pouco mais para frente, né, e voltados para desenvolvimento humano, voltados com hipnose, com o tema hipnose, com o assunto mente humana, sempre focando o desenvolvimento humano e a mudança, né, porque eu sou um apaixonado pela mudança, eu gosto de ver a mudança acontecendo, né, e o que me dá vontade é a mudança. Então, tudo que envolve sair de um estado indesejado para um estado desejado me encanta, né? E a hipnose é uma grande ferramenta que auxilia nesse processo, né, psicoterapêutico de sair de um estado indesejado para um estado desejado. Então, os meus projetos para frente vão estar sendo voltados para esse aspecto, né, o aspecto da mudança. Conheci a hipnose. Na verdade, eu era menino ainda, né? Na biblioteca do meu pai tinha um livrinho de hipnose, e era de hipnose clássica, inclusive com indução de Dave Hellman e tudo mais. Eu era um apaixonado por mágica, fazia mágica, ilusionismo e tal, desde criança, né? Ainda gosto disso. E pratiquei um pouco do que tinha naquele livro, com amigos, né? Conseguindo algum resultado, pouca coisa, nada muito confiante, né? Então, quando não é muito confiante, o processo não acontece da forma que a gente esperava, né? A gente não obtém aquela resposta que a gente esperava. E aí, passou-se o tempo, né? E através da mágica e do ilusionismo, lá com meus 16, 17 anos, eu conheci o trabalho do Paul Ekman com as microexpressões faciais. Me encantei por aquilo. Estudei, procurei tudo que tinha, só tinha coisa em inglês, né? Aqueles software, tinha software para reconhecimento de expressão facial e tal. Me encantei muito com aquilo, falei, nossa, aonde isso vai dar, né? É possível perceber o comportamento humano, é possível observar o comportamento das pessoas e tirar algumas conclusões a partir dessa observação, e isso me encantou muito.
até para me ajudar no meu ambiente de mágica, de ilusionismo. E aí eu conheci a hipnose conversacional, primeiramente. Milton Erickson e tal. Quando eu conheci Milton Erickson, virou uma chavinha. Né? A vida, ela realmente, pelo menos a minha vida, a minha percepção, a minha história, ela dá uma mudada, ela dá uma amplificada quando eu conheço o trabalho do Milton Erickson. E aí eu estudei tudo que eu pude estudar a respeito de hipnose conversacional, de hipnose clínica, até que encontrei a hipnose clássica, Dave Elman, e encontrei todo o resto da psicologia. Né? Sempre fui um grande leitor de filosofia, de conhecimento humano e tal, de pensamento humano. E quando eu encontrei a hipnose, né, como forma de desenvolvimento cognitivo também, isso me trouxe bastante ferramenta para eu ampliar o meu arcabouço de conhecimento, né, e de prática também. E aí eu tendi para a hipnose clínica, né? Não pratiquei muito hipnose de street, como o Bruno é um mestre de street. Eu fui mais para a área clínica, estudar psicologia, estudar as grandes ferramentas e metodologias terapêuticas. E estou aí, até hoje. Né? Também trabalho com publicidade, trabalho com marketing, design e tal. E mais com uma porção de coisas aí. Sou músico, sou poeta, etc. Isso a gente sempre tendo alguns hobbies, né? Acaba tendo alguns hobbies na vida. Assim como o Brunão também, sei que toca uma bela de uma guitarra e puxa um Iron Maiden, que é muito bom. E é isso. Então, a hipnose entrou na minha vida realmente para modificá-la e para ajudar a modificar a vida de outras pessoas. E aí eu me encantei pela mudança, me encantei por terapia, me encantei pelo ser humano e de como é possível o ser humano modificar a realidade dele através de processos, né, terapêuticos e comportamentais. Caramba, olha, depois de uma apresentação dessa aqui, eu fico até com vergonha de me apresentar, né, pessoal? Mas antes, deixa eu só dar um alô para uma galera top que está aqui com a gente, né? Grande Wilson Gelatina, palhaço Gelatina aqui, o Wilson Vasconcelos, esse cara aqui, meu amigo, é o irmãozão. Olha o Dalma aí, o Filipão não, é o Fernando tá aqui, ó, FCP Dias, Fernandão, grande brother aqui, José, Hipno Bahia lá. Olha só a galera top. Ah, meu amigo, Fernandão aqui é show de bola, cara. José Benedito, Rodrigão, Casagrande, Denise, Hugo, um aluno meu do veterinária, olha, todos os meus inscritos, né? Eli, eu conheço, legal. Mas... Eli, eu conheço. Sejam bem-vindos aí, todo mundo. Que legal. E, assim, para quem não me conhece, tá, vou me apresentar brevemente, tá? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou professor, tá? Professor de biologia, professor de hipnose, e sou mestre na área da educação e, atualmente, eu sou professor, né? Quando eu não sou professor, eu estou sendo músico. Quando eu não estou sendo músico, eu sou streeteiro. Eu sou o cara que faz hipnose de rua, tá? Especialista em hipnose de rua, eu costumo dizer, Vini, depois que você faz durante 6 anos aquilo repetidamente, quase todos os dias, você vira especialista em qualquer coisa, né? Só um parênteses na sua apresentação. Esse cara aí, ao meu ver, do meu conhecimento, é um dos melhores streeteiros que eu já vi atuando. Porque realmente é muito sensível, é muito vai que vai, confiante, qualquer pessoa, do grupinho, turminha, rodinha, cola a mão, alucina, faz tudo. Isso aí é um mágico da hipnose. Ela continua aí, Brunão, desculpa interferir. Nada, é top demais, né? Saber que cada um, né, tá ganhando espaço nas suas áreas, né? Por exemplo, para mim, a referência de hipnose de palco, não tem ponto correr, é o grande Gelatina que está aqui na live, já fiz curso com o cara, então cada um, né, nas suas modalidades, onde você atua mais, né? Mas enfim, então estamos aí para falar desse tema que o pessoal deve estar curioso até agora, hipnose e a Matrix. Que Matrix é essa? É a Matrix do filme, né? Se você chegou agora, tá? A gente falou no início da live que, na verdade, isso é uma metáfora, isso é uma analogia para dizer que o quanto nós achamos que temos liberdade, mas não temos essa liberdade
realidade toda, não, né? Na verdade, nós somos escravos da nossa mente, escravos dos nossos pensamentos. Nós vivemos baseados em quê? Em loops hipnóticos, a gente vive guiados através de hábitos, e esses hábitos vão moldar nosso comportamento, que vai moldar nossa realidade. Nossa mente chega até o ponto de querer nos sabotar para alterar um fato só para validar uma crença que a gente já tem. E a partir disso, Vini, o que você tem para trazer para nós em relação a essa questão dessa ilusão que nós vivemos, que nós chamamos de realidade? Muito bom essa reflexão a respeito da ilusão, porque todos os povos, né, todos os povos trouxeram essa ideia, essa noção, né, como o Maia, indiano, por exemplo, da ilusão. Enfim, todas as culturas tiveram essa palavra ilusão, e essa palavra ilusão queria dizer exatamente isso que você disse, que é a interpretação. Nós interpretamos, não é palpável, é subjetivo. Nós interpretamos o fato, dependendo do que tem dentro da gente. Então, crenças, hábitos, condicionamentos e também algumas estruturas já enraizadas na sociedade. Então, nós temos as nossas questões individuais e as nossas questões sociais também, que interferem nessa formação de crença que vai fazer com que a gente modifique o fato, né? Que a gente interprete o fato de forma diferenciada. Mas antes disso, é importante a gente ter em mente o que são modelos, né, Brunão? Porque às vezes a gente se apega a um modelo específico, e modelos geralmente são subjetivos, eles não são concretos, eles não são objetivos. Né? E a gente joga todas as nossas crenças dentro daquele modelo, como se aquilo fosse real, né? Esquecendo que podem existir outros modelos, esquecendo que a gente pode sair um pouco da caixa e olhar os modelos de fora, né? E utilizar os modelos para o bom da vida, né? Que acho que o objetivo é o bom da vida, não é? Então, utilizar os modelos e não entrar num modelo e fechar ele como se aquilo fosse a única coisa que existisse. Eu vou dar um exemplo muito simples disso, científico até. Newton trouxe uma noção de gravidade, né, que para a época dele era incrível, genial. Tá? Até hoje é genial, né, porque o cálculo matemático da gravidade newtoniana é muito preciso. Tá? Só que a física ela começou a se desenvolver, né, aquele conhecimento científico, e de repente Einstein modificou o conceito de gravidade, a estrutura conceitual da gravidade. O modelo newtoniano não é igual ao modelo da teoria da relatividade. É um modelo diferente. Os dois funcionam e os dois têm períodos históricos específicos, mas são modelos diferentes. Eu usei um modelo científico para ser um pouco mais específico, mas isso acontece em todos os outros modelos, como, por exemplo, o modelo consciente-inconsciente de Freud, o modelo consciente-inconsciente de Erickson, o modelo da constelação familiar, do campo mórfico, o modelo do espiritismo, indo já do lado espiritual, que não tem nada a ver com o lado científico da física, mas são modelos também. Né? Então, o ser humano, ele é um animal que gosta, ele se apega, faz sentido com ele modelos. Ele precisa desses modelos para poder ramificar os conteúdos e compreender melhor o mundo que está fora e dentro dele. Né? Então, a gente já começa essa história, né, da matriz, né, como ela sendo um modelo. Porque a matriz também é um modelo. É um modelo cibernético da realidade virtual que as máquinas criaram, enfim. É um modelo que funciona lá no filme, e a gente tem vários modelos desses que funcionam na nossa vida também. A grande sacada aqui já vou começar pelo fim, né? Como sair da Matrix, né? Vou começar pelo fim. Não é sair da Matrix, mas é compreender essa ideia
de que os modelos são voláteis, ou seja, de que os modelos podem se modificar, de que os modelos são mutáveis, de que os modelos dependem do conhecimento empírico, dependem da experiência e do acúmulo de conhecimento no passar do tempo, né? Então, começando com a história então, de modelos, fica mais fácil da gente explicar certas coisas. Porque, por exemplo, no modelo consciente e inconsciente de Erickson, né, o nosso consciente é tudo aquilo que está no presente agora, na nossa mente. No modelo da neurologia, seria o que está presente no nosso córtex pré-frontal, né? E o inconsciente seria todo aquele resto, tudo aquilo que está automatizado em nós. Que no modelo do Daniel Kahneman, um grande economista que ganhou o Nobel, inclusive, de economia, existe o sistema rápido e o sistema devagar, que também é um modelo consciente e inconsciente visto de uma outra perspectiva, onde o consciente é o pensamento rápido, é o pensamento devagar, quer dizer, né, aquele que precisa de um esforço cognitivo, precisa de energia para você fazer uma conta matemática, por exemplo, e o inconsciente automatizado. E o pensamento automatizado determina muito da nossa vida. O pensamento automatizado são aqueles pensamentos que eles vêm diretamente através das nossas crenças, que também é um modelo, né, um modelo de crenças, e tomam conta da nossa experiência, tomam conta da nossa interpretação da realidade. Então, o Matrix ele é muito bem-vindo para essa temática por causa disso, por causa que é um modelo que também é uma ilusão. É um modelo que também mostra que o fato não é a interpretação que a gente dá dele. O fato é isolado, o fato é a realidade. Nenhum ser humano compactua do fato, porque cada ser humano vai utilizar o seu referencial, o seu arcabouço informacional para poder dar significado para aquelas situações, a partir das suas experiências, das suas emoções, principalmente. Então, as emoções, que são o combustível da vida, né? As emoções também determinam a nossa interpretação da realidade. Então, essa é a introdução Matrix aí, juntando hipnose, conceitos e falando um pouco de modelos, né? Muito bom, Vini. Você falando de modelos aqui, eu também me lembrei do modelo que os hipnólogos mais propagam, né? O modelo de Gerald Kahneman, né? Um modelo onde divide a mente em três componentes, né? A mente consciente, o subconsciente e o inconsciente. São modelos explicativos, né? Para demonstrar como é que a hipnose funciona, mas, como você falou, são modelos, né? São interpretações de coisas que a gente não pode dizer que isso é concreto. A gente não pode afirmar isso, né? Isso não é uma realidade de fato, né? É uma coisa conceitual. E quando você falou da questão de referencial, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma cena de socorrista. Para quem não sabe, tá? Eu também trabalho com primeiros socorros, do treinamento de primeiros socorros, e um dos conteúdos que a gente sempre leciona quando vai dar aula de primeiros socorros se chama cinemática do trauma. Preste atenção, cinemática do trauma. O que é a cinemática do trauma? Vou dar um exemplo. Imagina que aconteceu um acidente entre dois carros. Só que uma pessoa presenciou esse acidente de cima de um prédio. Outra pessoa estava lá na esquina. Outra pessoa estava dentro de casa. E outra pessoa estava no próprio carro. Veja, o fato não foi alterado. O acidente aconteceu. Agora, a percepção que cada um teve sobre o fato, ela é diferente para cada pessoa. Então, aquele cara que está vendo lá em cima, ele pode narrar o mesmo acontecimento a partir da visão dele, a partir do ângulo dele. Já o cara que está dentro do carro, ele pode narrar uma história completamente diferente. Só que para todos eles estão corretos. E aí eu pergunto, para que serve a verdade? Responda aqui embaixo, para que serve a verdade? A verdade é baseada em quê? No que você acha? No que você acredita?
no que tua crença te diz é isso que é correto e o do colega aí tá errado, eu já começo, Vini, explorar essa questão da Matrix já com os guris pequenos, quando eu dava aula para guri pequeno. Eu sempre via os moleques chegando assim, dizendo assim, mas isso é a verdade. Os guris já vinham dotados de sabedoria, né? As crenças que os pais colocaram na cabecinha já deles, instaladas, aquele programa instalado à força, pirateado, e os guris diziam, isso é a verdade. Aí eu pegava, botava um guri aqui do lado, um guri aqui do outro, um de frente para o outro, pegava uma folha de papel ofício. E eu escrevia o número 6 na folha. E eu perguntava para esse daqui, que número é esse que você está vendo? Ele fez, é um 9. Quando eu perguntava para esse outro aqui, ele dizia, não, é um 6. Ele fez, mas para mim é um 9. E o outro, para mim é um 6. Aí eu perguntava, e quem é que está certo dos dois? Aí eles mesmos chegavam à conclusão, os dois estão certos. Porque para o referencial daquele, é o 9 e para aquele referencial é o 6. Essa é a questão da discussão, né? Para que serve a verdade? E tem até outro fenômeno psicológico, né? Chamado pareidolia. Você falou aí que a nossa mente ele busca um significado. Ele busca dar sentido para as coisas. Então, quando a gente olha para uma mancha na parede, quando a gente olha para as nuvens, vê as nuvens lá... já percebeu que a gente fica brincando de aquela nuvem parece um cavalo, parece uma casa. Se parecer um formato de cruz, aí a galera tira logo uma foto, posta no Facebook, no Instagram e diz assim, quem está vendo, compartilha e diz amém, né? E já atribui um significado místico conforme a sua crença. Então é bem interessante essa colocação, né, Vini? Porque a nossa realidade ela é moldada a partir da nossa crença. Faz sentido isso aí? Faz super sentido. Esses símbolos, inclusive, são símbolos, né? Os símbolos estão enraizados no inconsciente coletivo, social, né? No inconsciente social. Você vai falar, por exemplo, de sereia na Europa, vai falar de ara, tupi, né? Você vai falar de cruz, por exemplo, você falou cruz, tem a cruz católica, tem a cruz que na verdade é antes, né? A cruz que é onde eles pregavam os ladrões, né? E tem a cruz de Quetzalcoatl, aqui na Mesoamérica, pré-colombiana, né? Que também era um homem bondoso, poderoso, que também ele tinha os mesmos aspectos, inclusive, não Quetzalcoatl em si, mas tem um cara que é o Topiltzintli, é um nome meio esquisito, que é Nahuatl. Esse cara, tipo, a história dele é muito parecida com a história de Jesus, né? Parece que essas ideias da mente humana, elas são comuns para os seres humanos. Porque os seres humanos são da mesma espécie. Não é mesmo? Às vezes as pessoas me perguntavam, mas Vini, tá bom, vai. Porque eu não acreditava muito nesse negócio de, como que eu vou falar? As pirâmides serem construídas pelo poder da mente, não sei. E aí eu falava, bom, eu tenho uma explicação para isso. A explicação que eu tenho é apenas a de que nós somos um organismo interligado, assim como as bactérias são, os vírus, os macacos, os coelhos e as abelhas. E as abelhas, por exemplo, fazem colmeias no mundo todo, sem se comunicar. Então, por que haveria o ser humano de se comunicar para fazer pirâmides no mundo todo? Porque tem mais de 30 lugares no mundo que tem pirâmides, né, Bruno? Então, é uma estrutura que faz parte do processo cognitivo humano. O triângulo, a geometria, Euclides que diria, né? E as pirâmides, como construções. Então, os maias fizeram pirâmides, os egípcios fizeram pirâmides, os chineses fizeram pirâmides, em Camboja tem pirâmides, e vai ter pirâmides em todos os lugares, porque a gente se comunica de alguma forma. E essa comunicação acontece nesse tipo de resposta que você disse, por exemplo, quando a gente vê um símbolo, uma mancha, uma pedra, uma nuvem, e dá sentido para aquilo. A gente dá sentido não só no presente, mas a gente utiliza toda a nossa heurística, todo o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa vida para poder dar sentido para aquela nuvem, para poder dar sentido para aquela pedra. E é nisso também que se baseia a crença, porque a crença é dar sentido. A crença, né, é dar sentido. Aquilo faz sentido, eu creio naquilo. Então, a crença, ela também, ela não é palpável. Não tem como ter uma ciência, né,
que mostre a crença. Não, a neurologia não vai te mostrar a crença. Ela pode conseguir chegar próximo de te mostrar o que é a memória. Agora, a crença, não. Como vai saber através do cérebro se o cara acredita em algo ou não? Não tem como. Então, é um modelo também a crença. Né? É um modelo que a gente utiliza. E a crença, ela determina muito. Esse exemplo que você deu, por exemplo, da visão, né? De cada um estar num lugar e do acidente aconteceu e tal. É muito elucidador, né? É muito claro para explicar esse processo. Por exemplo, se eu resolvo dar um jantar para os meus amigos. Bom, galera, 4 amigos, amanhã eu vou dar um jantar para vocês. Amanhã, 8 horas da noite, eu vou fazer uma carbonara para vocês. Nossa, delícia. Né? Marco com todos eles. Aí chega meia hora antes do jantar, eu desmarco. Eu falo, ó, não deu, eu vou ter que urgência, vou ter que fazer outra coisa, não vai dar para fazer o jantar. Aí o primeiro camarada recebe a mensagem. Ele olha a mensagem e fala, pô, falta de consideração. Né? Esse camarada, ele teve um pensamento automático que dizia, que falta de consideração. As pessoas têm que, né, protocolar suas coisas, elas têm que fazer aquilo que elas combinaram, né? Elas não podem sair do script, elas não podem improvisar. Né? Então, esse camarada, ele teve uma emoção de raiva, porque eu desmarquei. Esse pensamento automático de sacanagem gerou uma emoção de raiva. E esse pensamento aconteceu porque, muito provavelmente, esse cara tem a crença de que as pessoas têm que assumir seus compromissos. Né? O segundo camarada recebeu a mesmíssima mensagem. Ele olhou e falou, nossa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Ele teve um pensamento automático de, será que aconteceu alguma coisa com ele? Esse pensamento gerou uma emoção nesse cara, de ansiedade. Não foi a de raiva, foi a de ansiedade. E muito provavelmente ele pode ter uma crença que diz que o mundo é ruim. Que pode acontecer coisas ruins a qualquer momento, com qualquer pessoa. Essa crença determinou esse pensamento que determinou essa emoção que ele sentiu, de preocupação, de ansiedade. O terceiro camarada, ele vai olhar a minha mensagem e vai falar o seguinte, ufa, nossa, até que enfim que ele desmarcou o jantar. Eu nem estava lembrando do jantar. Ele tem uma sensação e uma emoção de alívio. Ele se sentiu aliviado. E muito provavelmente, esse pensamento dele deve estar baseado em alguma crença de que as pessoas não precisam assumir seus compromissos, elas podem improvisar, elas são livres para desmarcar ou marcar ou fazer o que quiser. O quarto e o último camarada que recebeu minha mensagem olhou e falou, nossa, será que ele não gosta de mim? Será que ele desmarcou só comigo? Não desmarcou com os outros? Esse camarada, ele teve uma emoção de rejeição, de abandono. Ele se sentiu mal, inseguro. E o pensamento automático dele, muito provavelmente, está baseado numa crença de que ele não é uma pessoa legal. De que ele é um abandonado, um rejeitado, de que as pessoas não gostam dele, de que ele não tem confiança. De que ele não é bom disso. Então percebam que o fato foi o mesmo. Os 4 camaradas receberam a mesma mensagem que eu mandei. Só que cada um tem crenças diferentes que determinaram pensamentos diferentes em relação ao fato que, consequentemente, determinaram emoções diferenciadas. E essas emoções é aquilo que fica. Essas emoções é aquilo que o primeiro cara vai ficar com raiva de mim. Pelo menos por um tempo. Se aquilo se repete, ele vai alimentando aquela raiva. E isso acontece com todos nós, a todo momento, todas as interpretações que a gente faz de todos os fatos, principalmente os fatos importantes e mais expressivos da nossa vida. É uma verdadeira Matrix, né, Bruno? Perfeito, Vini. Você falando aí agora da questão da emoção, me fez pensar um pouco sobre as mensagens de texto. Mensagem por escrito que a gente não coloca as emoções. Os emoticons brasileiros, vou falar português, tá? Os emoticons. Matrix português. Matrix. É o quê? São símbolos para representar as nossas emoções, que foi criada justamente por quê? Porque só escrever
não mostrava a tua emoção principal. Então, eu poderia dizer assim, um exemplo, né? Cara, tô com raiva de você, por escrito. Quem lia poderia achar que o cara tava com raiva mesmo, ou eu poderia dizer assim, ó, Vini, tô com raiva de você, cara. Então, a entonação não pode ser colocada no texto. Aí criaram os emóticons, né? Então, quantas e quantas pessoas já teve tretas, né? Já teve mal interpretações, porque mandou mensagem de texto, o cara interpretou da forma errada, e tem gente que hoje só prefere conversar se for o quê? Ligando. Por quê? Porque mostra a questão da emoção que você está sentindo na hora. E a gente consegue sentir a emoção que o cara está sentindo. Se o cara estiver com raiva, você sente na voz. Se estiver triste, você sente na voz. Se estiver eufórico, sente na voz. Então, ó, foi como o Dalmo escreveu aqui agora. Ó. Exatamente, emoções movem o mundo. Deixa eu ler aqui mais o que é que o pessoal comentou aqui para a gente continuar discutindo. José colocou aqui, já tive experiência pessoal com isso. Aí aqui Dalmo colocou verdades internas, né? A gente distorce, a gente generaliza, a gente deleta, exatamente, Dalmo, para fazer a nossa própria realidade ser representada. Perfeito, O que cara. o Dalmo falou um processo que é um modelo trazido pela PNL, né? De que nós somos modeladores, que diz o quê? Que nós somos modeladores da realidade. Nós temos filtros, né? Que o ser humano, como animal, ele tem filtros, e como animal social também tem filtros. Filtros neurológicos, filtros sociais e filtros individuais. Né? Os neurológicos são, por exemplo, a nossa amplitude, a nossa capacidade de escutar frequências audíveis, né? De 20 Hz a 20 mil Hz. O que está abaixo de 20 Hz a gente não escuta, a gente só sente, né, o baixo. E o que está acima de 20 mil Hz é muito agudo, a gente também não escuta. Tem animais que até oscilam mais nessa variação, né? E, por exemplo, se a gente pudesse enxergar as bactérias, imagina, enxergar micróbio, bactéria, todos os micro-organismos que está na gente, no corpo agora, que voa da boca agora quando a gente fala. Então, isso tudo são filtros neurológicos, né, que nos limitam para a gente poder sobreviver. Aí que está a grande sacada, é a sobrevivência. Porque se a gente ficasse vendo todos os bichos, todas as bactérias, escutasse todas as frequências de som, visse tudo o que está acontecendo, todas as coisas que existem por aí, a gente se anularia. Não teria como a gente sobreviver. Né? Sentir tudo, não tem como a gente sobreviver. Então, o ser humano, a perfeição da criação da vida, fez com que o ser humano tivesse uma limitação, assim como os animais também têm limitações neurológicas. Tá? Além das limitações neurológicas, existem as limitações individuais, que são aquelas que a gente vai atrás, né? São filtros individuais, coisas que a gente gostou de ver, de ler, foi atrás, criou, discutiu e assimilou o conhecimento. E tem também aquelas questões sociais, porque pessoas que nascem na Índia são diferentes de pessoas que nascem no Japão, que são diferentes de pessoas que nascem aqui, muito diferentes, por sinal. Então, o social, ele determina bastante desses nossos filtros em relação a como a gente modela a realidade. E a gente modela a realidade através desses que fazem com que a gente modele a realidade, através, segundo a PNL, através de generalizações, eliminações ou omissões e distorções. A gente generaliza as coisas como se fossem comuns. Uma frase simples do metamodelo, né? Ela não gosta de mim, né? Ninguém gosta de mim, por exemplo, ninguém quantificador universal, né? Ninguém, tudo, todos, nada, nunca. Tudo isso é generalização, né? Então, a eliminação, por exemplo, ela me feriu, eu eliminei ela, quem e como feriu, por exemplo. E a distorção, ela não gosta de mim, né? Como eu sei que ela não gosta. Eu não tenho bola de cristal, eu não entro na cabeça dela para saber se ela gosta ou não de mim, eu distorci a realidade. Eu estou falando isso em linguagem, mas a gente utiliza essas três categorias de modelagem da realidade em todos os aspectos da vida, não só através da linguagem. A gente sempre está generalizando, distorcendo e eliminando, modelando a realidade, fazendo com que a realidade seja única para a gente. Para cada indivíduo, temos uma realidade. Então, se tem 7 bilhões de habitantes no mundo, tem 7 bilhões de realidades no mundo.
Só pelo parênteses dessa questão da PNL. Ana Paula comentou aqui, Casa Grande, Ana Paula, a verdade sempre tem mais de um lado, né? Foi o que o Vina acabou de falar agora, 7 milhões de habitantes, né? O José, ele tinha falado aqui ainda a respeito do acidente, né? Ele colocou aqui, eu tive um acidente onde algumas pessoas afirmavam que eu tinha passado o sinal vermelho, e até eu quase acreditei. Aí chegou um casal de irmãos e bateu em mim, em minhas costas, e disse, né? Estávamos atrás do carro, o senhor colidiu, vimos outro carro passar, o sinal vermelho, né? Então, assim, percepções distorcidas. Deixa eu ver mais o que é que tem aqui. Eu estou lendo logo agora, Vini, porque senão sempre dá aquele delay, né? O pessoal escreve um negócio, a gente está em outro assunto. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Se depender da gente, boa noite. Dalmo colocou aqui, filtros de acordo com o aprendizado de cada pessoa. É isso aí, gente. Ó, gente, faz o seguinte, quando você tiver uma pergunta, manda pela caixinha de pergunta, que fica mais fácil. Que a pergunta fica fixada aqui em cima, todo mundo visualiza e fica mais fácil da gente responder, beleza? E perguntem, gente, perguntem o que é que vocês o que tiver curiosidade aí, tá certo? E, Vini, a respeito do que a gente está falando da questão da Matrix, né, de sair da Matrix, a gente percebe que... eu vejo gente dizendo assim, tem gente que é ignorante. Mas você já parou para pensar essa frase? Tem gente que é ignorante. Mas você já percebeu que todos nós somos ignorantes em algum grau? Todos nós somos alienados em algum grau. Então, quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, fulano é alienado, parece que ela se isenta disso e joga para terceiros, né? Todos nós somos ignorantes, todos nós somos alienados em algum grau. Porém, tem algumas pessoas que são a nível absurdo, né? O primeiro livro que eu li quando eu entrei na faculdade foi numa aula de filosofia, chamado O Mito da Caverna. Platão. E aí, todo mundo deveria ler esse livro. Por quê? Porque o Mito da Caverna mostra, ela representa uma história de prisioneiros que estavam presos numa caverna, presos na parede, e que não poderiam sair dali. E eles nunca tiveram contato com o meio externo, eles nunca sabiam o que estava lá do outro lado. Porém, eles conseguiam ver apenas as sombras que passavam pelo outro lado. Então, o que era realidade para eles? É aquelas formas distorcidas em que a sombra faz, né? Às vezes a gente está andando no meio da rua, a nossa sombra fica toda esquisita, né? Só que aquilo não é a realidade, aquilo é a sombra. Então, o que os prisioneiros viam era apenas aquela sombra. E aquela sombra para eles era o que moldava a realidade. Até que, em um dado momento, um desses prisioneiros conseguiu fugir e ele conseguiu ter acesso lá para fora. E ele viu a luz do sol. Ele foi encantado porque ele começou a ver o que era a realidade de fato que estava lá fora. E ele voltou para salvar os outros prisioneiros. O que foi que aconteceu? Os prisioneiros que não sabiam como era o outro lado mataram o colega. É só resumir a história do Mito da Caverna. Pega esse livro, leia, que você vai curtir demais. O que a gente pode representar hoje? As pessoas, elas criticam aquilo que elas não conhecem. E tem gente, Vini, que mesmo você explicando por A mais B, trazendo referência, ela está tão presa, tão enraizada naquela crença limitante, que ela só vai acreditar naquilo que lhe convém. Tem gente que é assim, eu só acredito no que eu quero e acabou, se Zé finir. Quantas e quantas vezes a gente que é propagador da hipnose, a gente sabe que é uma ferramenta maravilhosa, comprovada cientificamente, você traz todos os dados, você traz Conselho Federal de Psicologia, de Odontologia, de Medicina, de Enfermagem, sei lá, vários conselhos que utilizam a ferramenta de hipnose, você traz dados científicos, você mostra artigo e o cara diz assim, mas não acredito não. Ou seja, a pessoa ela só acredita naquilo que lhe convém. É uma realidade totalmente baseada na crença dela, né? E no final das contas tá tudo certo, né, Brunão?
tá tudo certo, porque cada qual acredita naquilo que convém mesmo, inclusive quem tem bastante conhecimento também acredita naquilo que convém. Né? A gente tem que ir aos dois lados da moeda. A gente também não pode olhar essa pessoa como um erro, porque a gente pode estar sendo erro, não ela. Sócrates já tinha resolvido essa questão, né, do sei que nada sei. Sócrates já resolveu essa questão de que todos somos ignorantes. É verdade, todos somos. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você aprende algo novo, uma epifania. O que é uma epifania? Uma epifania é que o termo epifania ele é meio religioso, mas não é com essa conotação, não. É no sentido de uma ideia, um insight novo, uma ideia nova que muda tudo, que gira a chavinha. Né? Algo que faz você amplificar a sua relação com a vida, com o mundo, com as coisas. Né? Tirar o véu. São coisas que tiram os véus dos nossos olhos. Mas sempre que a gente tem uma epifania dessa, causa essa sensação de, nossa, eu realmente não sabia. E aí depois você vai ficando mais velho, vai tendo outras epifanias, e aí você fala, nossa, eu realmente não sabia. Nossa, eu realmente não sabia. Então, quer dizer, sempre vai ter um véu na frente do próximo véu. Né? O conhecimento, ele não é algo linear. Ele não é linear, ele é uma espiral maluca que vai em todas as direções. Não é geométrico o conhecimento. Ele é uma progressão muito diferente do que a gente está acostumado na matemática. Então, por isso que é difícil a gente compreender que pessoas sabem menos e pessoas sabem mais. É a mesma coisa que, por exemplo, na roda de conversa, você conversa com pessoas que sabem menos, entre aspas, porque né, não dá para saber qual a relação, né, a relatividade desse menos perante a quem, né? E pessoas que você entra numa conversa que você fala, caramba, não tem conversa com esses caras. Não é? Tem conversa que você nem fala nada, porque você fala, nem vou entrar nesse assunto, porque tá pequeno, tá raso para mim, né? Não quero. E tem pessoas que você fala, caramba, melhor eu sair daqui, porque esses caras aí estão falando umas coisas que eu não consigo compreender. Então é importante a gente ter esse discernimento de que a gente nunca sabe demais, né? E que também a gente nunca sabe de menos. Tá tudo certo. Por isso que eu falo, tá tudo certo o nível de conhecimento de cada um. E aonde que tá uma das ferramentas para dominar de alguma forma a Matrix, nesse sentido? É se adaptar. Se adaptar. Adaptar a comunicação. Qual é o objetivo de uma comunicação eficiente? O objetivo de uma comunicação é a resposta que você vai obter dela. Esse é o objetivo, não é? A resposta tem que estar congruente com a intenção. Se você teve uma intenção e a resposta que você obteve foi diferente da sua intenção, o objetivo da comunicação não foi concluído, não foi consumado. Então, qual é o objetivo da comunicação? A resposta. E para obter uma resposta eficiente, uma comunicação eficiente, você, sabendo disso, deve adaptar-se à comunicação do outro. Então, se eu vou falar com um camarada do sítio, eu vou falar sobre coisas do sítio. Eu não vou usar uma metáfora do asfalto, da flor que nasceu no meio do asfalto. Se o cara não conhece muito asfalto, eu preciso me conectar com aquela pessoa. Eu vou falar sobre as árvores, sobre as frutas, sobre os animais, sobre a vida do sítio. A mesma coisa, se eu percebo que uma pessoa é extremamente interiorizada, eu vou me adaptar àquele sistema, pelo menos no início, né, para estabelecer uma comunicação eficiente. Depois eu posso conduzir, mas primeiro eu preciso seguir. Então, para seguir, eu vou falar de uma forma mais interna. E como você se sente? Como você imagina isso? Eu não vou levar para fora, eu vou levar para dentro. Se eu percebo que a pessoa é mais externa, eu vou fazer o contrário. Por quê? Porque eu sei disso. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, é necessário você utilizá-lo. Utilizá-lo para viver bem. Utilizá-lo para se comunicar com as pessoas. Utilizá-lo para ajudar as pessoas a compreender melhor o seu próprio sistema de interpretação da realidade. E aí entra a questão de adaptabilidade e utilização. E a gente muda a palavra verdade
para utilização. O que é útil? Funciona, é útil, deu certo? Deu. Por que deu certo? Não sei, pergunta para o cientista. Vai lá, manda fazer exame. Eu só sei que deu. Então, o objetivo foi efetuado. Funcionou? Funcionou, o objetivo foi efetuado. Por que funcionou? Não sei. Vai procurar nos modelos para tentar encontrar um modelo que explique por que funcionou. Então, a verdade passa a ser uma utilização e não um absolutismo. Não é determinista. O mundo não é determinista. Seria até bom ser, né? Porque aí a gente ficava mais tranquilo, não precisava pensar, tá tudo certo, é tudo verdadeiro. Vamos nessa. Mas o nosso processo cognitivo não permite esse absolutismo. Tá? É isso aí. E o que isso tudo tem a ver com hipnose também, né? Tudo. Hipnose é comunicação. Acima de tudo, hipnose é comunicação. É você poder alterar a percepção de realidade de uma pessoa através do que você fala, né? E do que a pessoa imagina. Então veja que o que o Vini falou aí, você pode utilizar até os princípios da hipnose para melhorar a tua comunicação. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa e ela chega para mim e diz assim, Bruno, eu sinto que você é uma pessoa... Olha a palavra que ela usou. Eu sinto. Ela poderia, se ela fosse visual, dizer, Bruno, eu vejo que você é um cara... Então, ela vai dar sinais, se ela é mais visual, se ela é mais sinestésica. Bruno, eu escuto toda vez você falando que... Então, ela sempre vai dar sinais. Se ela vai ser visual, sinestésica, auditiva, né? Imagina que uma pessoa entra dentro da tua casa. Você convidou um amigo para ir na tua casa. E ela diz assim, nossa, que cheiro de comida boa. Né? Olha, nossa, que cheiro de limpeza. Ela vai observando logo, né? Os cheiros. Tem pessoa que vai logo no visual, né? Nossa, como tua casa é grande. Nossa, como tua casa é bonita, né? Tem gente que vai observar, né? Nossa, como é um silêncio gostoso aqui. Aqui deve ser legal para estudar. Então, os princípios da hipnose, ela vai estar na tua comunicação, né? O loop hipnótico, gente, você pode utilizar os conceitos do loop hipnótico para isso que nós estamos falando aqui também, né? Hipnose e a Matrix. Nós vivemos numa hipnose constante. Os conceitos mais simples que a gente utiliza, né? Que nós, na verdade, eu até ouso dizer, Vini, o que não é hipnose? Erickson, o que não é hipnose? Erickson dizia que a terapia consiste em tirar um pouco a pessoa do transe. Tirar um pouco a pessoa do transe. Quando tira um pouco a pessoa do transe, ela começa a ter mais controle sobre a vida, né? A poder ser mais funcional. É porque nós estamos imersos realmente num transe, cada um no seu transe próprio, específico, que também depende do nosso referencial, né? O seu transe não é o mesmo que o meu, mas muito provavelmente nós estamos num universo informacional, principalmente hoje, onde o que a gente conhece como fenômenos hipnóticos ficam muito constantes. Acho que você deu uma picadinha aí, Matrix. Deu uma saída da Matrix aí e voltou. Então, esse conceito de que nós estamos hipnotizados o tempo todo é porque o que é hipnose, né, Bruno? Os fenômenos observados daquilo que a gente chama de hipnose são comuns. São fenômenos que eu canso de dizer para as pessoas, cara, acontece isso com você o tempo todo. O tempo todo você distorce o tempo. O tempo todo você tem pequenas alucinações, negativas e positivas. O tempo todo você tem, nem tanto positivas, né? Mas tem sim, tem sim. Eu, por exemplo, tenho negativa direto, de procurar um negócio na mesa e não achar, e olhar e não achar, e olhar e não achar, e depois olhar, tá lá. Eu falo, eu anulei eu eliminei, ó como funciona ainda o conceito de eliminação, né? Eu eliminei aquela chave da mesa. Então são coisas comuns, são fenômenos comuns. A diferença é que numa hipnose formal, no street ou na clínica, nós estamos direcionando a atenção, direcionando esses fenômenos. Nós estamos estimulando essas respostas, estimulando esses fenômenos. E essa é a diferença do dia a dia
para uma hipnose formal. Ah, então por que eu não como uma maçã, achando que é uma cebola, achando que é uma maçã no meu café da manhã? Porque, primeiro, você tem que ter um nível, né, Bruno? Um nível de imersão no processo grande para poder comer uma cebola achando que é uma maçã, né? E porque você não foi direcionado para aquilo no café da manhã. O que vai acontecer vai ser aleatório. O que acontece na hipnose diária, comum do nosso dia a dia, é aleatório. A gente só especifica esse fenômeno quando a gente faz um ritual ou causa um estímulo hipnótico. Você tem um pouco a dizer sobre estímulos hipnóticos e a Matrix, Brunão? Os estímulos hipnóticos, cara, como você falou, né? Todos os momentos durante o dia a gente tem esses estímulos. Você pode perceber, você tá em casa, você pode até fazer um teste, né, com as pessoas que estão à sua volta. Já percebeu que se você propositalmente chegar na hora do almoço, na hora de uma refeição, e falar assim, rapaz, eu estou sentindo um gosto meio estranho nesse feijão, esse arroz está um pouco, sei lá, está um pouco azedo, mesmo que ele não esteja. Mas o que você fez? Sugestão. Toda hora, gente, a gente está recebendo estímulos de sugestão. O tempo todo, toda hora. Talvez você que diga aí que não é hipnotizável, que ninguém te hipnotiza, você não aceita a sugestão do hipnólogo, mas você aceita a sugestão de um médico, de uma autoridade, de um político, da tua esposa, de um líder religioso. Toda hora você está sendo bombardeado de sugestão. O problema é, para quem você aceita essa sugestão ou não. Quantas e quantas pessoas já começaram a se sentir mal simplesmente por acreditar que se passar debaixo de uma escada vai fazer mal para ela? Ou simplesmente ela vê uma sandália virada para baixo, emborcada, a sandália, ela crê que aquilo vai fazer mal. Ou porque um gato preto atravessou, ela fica focada naquilo ali e vai fazer mal. Uma pessoa jogou uma vez, Vini, jogaram aqui em cima da minha casa um saco com um sapo dentro, um saco com um sapo, e a boca desse sapo estava amarrada. Dentro desse saco tinha um monte de granola, umas ervas jogadas, né? Um trabalho de macumba, como o povo fala. Para quem tem a crença de que aquela macumba vai pegar, o cara ele vai ficar focado, vai passar o dia preocupado, jogar uma macumba lá em casa, jogar um troço. A gente só descobriu isso porque estava uma catinha desgraçada dentro de casa. Até que subiu no teto e achou. Na hora que eu fui abrir o saco, eu mesmo vi um sapo, um negócio. Eu digo, oh, meu Deus do céu, né? Pegou logo um cara que não dá muita atenção para essas questões de crenças, principalmente quando está voltada à religiosidade, né? Apesar de ter nascido e se criado na igreja protestante, mas hoje eu sou um cara que, tipo, eu não sofro mais com esse tipo de coisa relacionada à crença. Cara, eu era daquele tipo que, bicho, na minha adolescência eu fui torturado. Por quê? Porque sempre cristão, né, desde pequenininho na igreja, se eu fizesse alguma coisa errada, minha cabeça, eu tô no inferno, meu Deus do céu. Jovens que fazem as coisas de jovens, cara, pelo amor de Deus, minha adolescência foi terrível. Perturbado pela crença. Então, resumo da história. Algumas pessoas à minha volta que acreditavam na história da macumba começou a se sentir mal, ficar doente, e eu não estava nem aí. Ou seja, o quanto você acredita naquilo, tá? Eu não quero nem entrar na questão do espiritual, mas a questão, se você acredita, você vai focar naquela experiência. Acaba sendo um estímulo. Então, toda hora a gente está recebendo estímulos e cabe a nossa crença, né, filtrar o que serve pra gente e o que não serve. Digo mais, não cara, é mais ou menos assim? Eu acho que é tão... Eu arrisco dizer que isso também é relativo, o inconsciente coletivo, por exemplo, ele é relativo à quantidade de pessoas acreditando na mesma coisa. Então, quanto e tem mais... muita gente. Não é? Quanto mais pessoas acreditam na mesma coisa, né? Essa coisa ganha poder. Essa coisa ganha poder. É o símbolo ganhando poder. É um arquétipo ganhando força. E é por isso que a águia é forte. É por isso que o leão é o rei da floresta.
É por isso que as pessoas compram Nike. Então, quando a gente fala assim, é hipnose, não, eu não acredito em hipnose. Pô, cara, mas você foi pego pela propaganda. Você foi pego emocionalmente pela propaganda. Isso é uma hipnose. Você foi sugestionado a se sentir bem com um tênis legal. Na minha época, eu não comprava Nike. Eu comprava um tênis do Michael Jordan. Ó, revelei a idade agora. Mas eu comprava o tênis do Michael Jordan. Por quê? Porque eu comprava a emoção do cara do basquete que fazia cesta, que era o melhor jogador. Eu quero ter um tênis desse aí. Então, o desejo, né, que é a publicidade que faz isso, o marketing que faz isso, o desejo, ele está atrelado a esses símbolos que a gente acredita. Constrói. E quanto mais gente acredita, mais forte é o símbolo. Quanto mais gente, isso é um palpite, tá? Eu não estou falando aqui de verdades, até porque com a gente não tem verdade, né, Bruno? Com a gente tem utilização. E se a gente for começar a perceber no mundo, na história da propaganda, principalmente, do marketing, pega Hitler, por exemplo, né, a gente vai ver que lá já se sabia disso e já se usava dessa forma. Porque você acha que Hitler foi para a Índia buscar a suástica, onde tem 1 bilhão de habitantes, e levou para a Alemanha nazista como símbolo do nazismo? Porque aquele símbolo já estava enraizado em 1 bilhão de pessoas. Então, é um palpite também, tá? Isso. Que inclusive veio agora. Mas é um palpite a se pensar. O quanto esses símbolos, esses arquétipos e essas crenças já estão em nós. Já participam da gente. A mitologia já está em nós. O arquétipo do herói já está em nós. Toda a estrutura mítica, ela é a realidade da cognição humana. Então, todos esses símbolos, esses arquétipos, essas histórias, essas crenças, como o sapo com a boca amarrada, já está incluso no inconsciente coletivo. No mesmo carinha que faz pirâmide no mundo todo. Da mesma forma que a gente fez pirâmides no mundo todo, a gente acredita em coisas comuns. Agora, se a pessoa tem essa proteção, que é o que você disse, eu não acredito nessas coisas, então para mim, realmente, aquilo tem um certo poder na mente de pessoas que acreditam. Verdade. Né? Tem um certo poder. Não tem como a gente tirar esse poder. Não é nada espiritual, não estou falando de espiritual, estou falando de informação. Eu estou falando de que nós somos informação, de que tudo isso são informações. Pensamentos, palavras, símbolos, são informações. Esse universo informacional é onde a gente vive. Então, voltando para o tema da Matrix, nós vivemos num universo informacional. É uma analogia muito similar à da Matrix. É como se a gente criasse a nossa Matrix a partir da revolução cognitiva. E nós estamos evoluindo essa Matrix até hoje. É isso. E tudo isso tem a ver com uma coisa também chamada de conformidade pública, né? A gente é condicionado, né, propositalmente, a gente é condicionado pela mídia, né, no nosso dia a dia, e conformidade pública. Você tira, por exemplo, né, o exemplo de conformidade, imagina que você está fazendo uma apresentação de rua e pede dinheiro, você tira o chapéu e pede dinheiro. Talvez 1 ou 2 pessoas dê. Agora, se esse cara que está pedindo, ele usar uma estratégia de combinar 2 ou 3 pessoas para ficar ali, para fingir que estava assistindo a apresentação. Movimento chama movimento. Ó, isso já é uma dica de vendas aí para você, viu? Se liga aqui, tá? Eu já dei uns treinamentos para cursos de... Um curso que era técnica de marketing de venda. Apesar que o que eu falei não era voltado para venda entre si, tá certo? Porque senão eu estava vendendo curso para todo lado direito. Só horrível de marketing digital. Mas, enfim, entenda o que eu vou falar para você. É a questão da conformidade. O cara, ele botou o chapéu, não conseguiu pouco dinheiro. Agora ele usa a estratégia de botar umas 3 pessoas assistindo a apresentação. Inconscientemente, vai atrair mais pessoas.
E ele combinou que aquelas 3 pessoas vai dar algumas moedas. Então, quando as pessoas que estão ao redor vê que um deu dinheiro, o outro deu dinheiro, o outro deu dinheiro, a tendência é, por conformidade pública, todo mundo passar a dar dinheiro. Se você vê, por exemplo, nas boates, eles deixam formar filas gigantescas. Para quê? É porque está lotado? Não, lá está vazio. Mas eles seguram as filas de propósito para ficar muita gente e aquele movimento chamar mais gente. Olha que doideira. Por exemplo, quando você vai fazer um curso de hipnose, ou quando você entra dentro desses grupos, esses gurus que estão aí na internet vendendo curso de marketing digital, deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Aqui comigo eu não sou bom para guardar segredo, Vina, eu vou contar. Esses grupos lá, você vê uma propaganda que diz assim, eu vou revolucionar o mundo, mas antes participe dessa semana gratuita, no final ele vai te vender uma parada. Você vai entrar no grupo de WhatsApp, onde vai ter um monte de gente de proposta dizendo que está interessado no curso, que já fez a inscrição e não sei o que lá. Tudo gente contratada, faz parte da equipe para quê? Para gerar um fenômeno de conformidade social. Gatilho da escassez. Olha, poxa, velho, eu tenho que adquirir a minha porque está acabando, né? Então, é basicamente isso. Isso tudo tem a ver com o quê? O quanto nós somos presos. Eu fiz essa ponte para mostrar o quanto nós somos presos pela comunicação, pela conformidade pública, pelo condicionamento. Então, na verdade, a gente fica preso, né? Não tem como fugir dessa matriz. Sim, tem inclusive 2 estudos muito bons, são 2 livros muito bons para poder ter uma amplitude maior nessa questão, nesse assunto, de como nós estamos presos, né? De como nós não temos muitas escolhas. Esse é o principal. Que um deles o próprio do Daniel Kahneman, né? Rápido e Devagar, e tem um cara que é do Edward Mansell, que é o Andar do Bêbado. Esse também é muito bom, esse cara. E, na verdade, a história da estatística é muito bom o livro, cara. É muito gostoso de ler. A história da estatística, toda a história, ele conta tal, para chegar em experimentos, né, psicológicos, sociais, onde muito se comprova a respeito da nossa falta de escolha, da nossa não capacidade biológica de escolher muito. A nossa cognição acha que está escolhendo tudo, mas o nosso corpo é quem está determinando muitas das coisas e não o nosso pensamento. Então, esse tipo de assunto é muito interessante. Inclusive, sobre a conformidade, né? Teve uma pesquisa que puseram, muito absurda, inclusive. Puseram duas linhas, você já viu essa? 2 linhas, uma maior e uma menor. E uma fila de pessoas, todo combinado, menos um, que não era o combinado, que era o cobaia, né? E aí, a linha A era grande e a linha B pequena. E era um teste para falar qual era a linha maior. Aí o primeiro cara da fila falava, é a B. Todo mundo falou que era pequena a maior. Na hora que chega o cobaia, ele olha e fala, putz, eu vou falar que ele tem certeza que é a outra, que é a A, né? Mas mesmo assim ele vai e fala, é a B. Por causa de muitas questões. Então você percebe que se o cara é confiante em si mesmo, se o cara não tem um monte de crenças enraizadas que determinam essa comprovação social, ou seja, se o cara não precisa da aprovação do outro, se o cara não precisa do reconhecimento social, se é uma pessoa que é livre desses conceitos, ela vai escolher a que ela acha que é a maior. Entretanto, 99% da população mundial não é livre desses conceitos. É muito difícil ser livre desses conceitos. Talvez o yogi lá na montanha do Tibete, talvez o iluminado, mas a grande maioria da população são presas em conceitos enraizadas nesses sistemas sociais. Então, a publicidade e o marketing vão sempre usar isso. Não só essa, né? Eles vão utilizar todas as outras, né? A escassez, a reciprocidade, todas as leis possíveis para conseguir vender o produto deles. Então, esse negocinho da moedinha é interessante. Tem outra coisa que é interessante em farol, uma coisa que eu faço, tá? Quando eu tô eu paro no farol, e aí vem uma pessoa me dá alguma coisa. Compra minha bala. Eu falo,
Cara, faz o seguinte, dá um motivo. Dá um motivo só. Compra minha bala porque eu preciso comprar remédio para minha mãe. Pronto. Compra minha bala porque eu tô juntando dinheiro para comprar uma moto. Se você joga um porquê depois e você dá um motivo, você acaba de criar uma conexão com a outra pessoa. Antes de dar um motivo, você não cria uma conexão. Porque você não cria uma experiência emocional. A venda só acontece com uma experiência emocional. Não são produtos que vendem, são experiências. Você compra uma emoção, você não compra um produto. Você compra uma liberação de dopamina, não um produto. Então, você busca uma sensação neurofisiológica, biológica, quando você adquire algo. E é isso que o porquê e um motivo causa num farol, num simples farol, uma emoção. Poxa, eu já imagino a mãe do cara que precisa de remédio, na hora, já pega a moedinha e já dou pro cara. É automático. É uma decisão automática. Por quê? Porque ele estimulou a minha emoção, não porque ele só vendeu algo. Então, mais uma dica aí pra turma. Estimular a emoção vale muito mais do que um produto. Senão o logotipo seria um produto, né? A Nike teria um tênis ali, em vez de ter um movimento de liberdade, né? Um movimento do herói, né? E por aí vai. Outra coisa que pode ajudar bastante, né? Dicas de ouro aí para vocês, tá? Além do que o Vini falou aí, do motivo, é a quebra do padrão. Quebra de padrão. Você está acostumado com algo, você quebrou o padrão. Eu sou tão acostumado a ver os pedintes por aqui usar histórias que eu já sei que são falaciosas. Me dá um trocado porque eu preciso inteirar o dinheiro, que eu moro em outra cidade e eu preciso pegar o ônibus. Porque as mesmas histórias. Teve uma vez que veio um pedinte para mim e o cara foi sincero, velho. Ele fez, cara, me dá R$1. E eu esperei o motivo, né? Me dá R$1 porque eu preciso tomar uma pinga ali e eu tô sem R$1. Automaticamente, eu não esperava por isso. O cara foi tão sincero que ele fez, porra, o cara foi sincero comigo. Ele pediu R$1 para tomar de pinga. E eu peguei e dei R$1. Eu digo, vou te dar pela sinceridade que você... Pela tua sinceridade. Eu acho que até estimulei ele a falar mais as verdades por aí. Mas veja, foi uma quebra de padrão. Eu estava esperando algo, quebrei o padrão e ele me conquistou pela sinceridade dele. Sim. Outra técnica que os pedintes fazem no sinal, no farol, eles fazem consciente, é a reciprocidade. Às vezes eu paro o carro no sinal, aí chega os boys que querem limpar o vidro do carro e tal, e quando ele pergunta, eu digo não, quero não, precisa limpar não. Só que tem uns que já chegam já jogando na água e já limpando. Acabou-se, velho. Inconscientemente, exatamente, na nossa mente, o que é que gera? A sensação, poxa, velho, ele já tá gastando a água dele, ele já tá exercendo um trabalho manual, ele tá fazendo negócio aí, eu já tô procurando as moedas aqui. Um cafezinho no mercado. O cafezinho, a gondolazinha, isso, né? Olha o biscoitinho grátis. Biscoitinho grátis, isso aí. Isso funciona muito bem pra vida, viu? Não só a gente fala nessas leis, essas são as leis inclusive da persuasão do Cialdini, né? Robert Cialdini. A gente fala dessas leis, só que muita gente pensa na palavra persuasão como manipulação negativa. E não é real. Se você é ser humano, se o ser humano pensa, se o pensamento é feito para pensar, e você se comunica, e o pensamento é utilizado para se comunicar, e você se comunica para obter uma resposta, então você precisa usar de todas as ferramentas intuitivamente, mas primeiro você precisa treinar, para poder se comunicar melhor, para poder conseguir os objetivos da sua comunicação. Então a persuasão, na verdade, é uma conectividade, ela não é uma manipulação. Lógico que você pode usar para coisas ruins ou para coisas boas, mas não entra bom e mal dentro disso, né? O que entra é comunicação e a forma como você utiliza esses processos. Por que eu disse isso? Voltando lá na reciprocidade. Porque quando você quer alguma coisa, dá alguma coisa primeiro.
É muito melhor, é muito mais agradável e a pessoa já entendeu mais ou menos como funciona. Por exemplo, eu quero entrar num treinamento corporativo. Eu quero começar a dar treinamento corporativo para inteligência emocional nas empresas. Eu vou lá buscar umas empresas, né? Vou entrar em contato e falar, eu estou com um projeto novo de treinamento corporativo para as empresas, utilizando hipnose, bababá, 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 babá, você não teria uma equipe? Eu posso oferecer esse serviço gratuitamente para uma equipe da sua empresa? Cara, se você se deu bem na equipe, se a equipe ficou melhor, o cara vai te contratar para as outras equipes e aí vai ser pago. Então, sempre pensa nisso, sempre pensa na reciprocidade. Eu tenho uma lojinha, uma pousada, um hotel, uma pousadinha, sei lá. A pessoa me liga para querer um quarto da pousada. Fala, tal, tem um quarto, não sei o que lá, tem, tal, e eu posso fazer o café da manhã de graça para vocês, porque é um grupo legal e tal. Então, sempre ativa isso. É muito ruim quando você vai adquirir algo, comprar algo, e não tem nada disso, sabe? Eu já estranho, porque para mim é tão comum essa lei, ela é tão necessária, né? Dar primeiro para poder receber algo, né? Tipo, é tão necessário isso, e muita gente burla, muitos vendedores burlam isso, e acaba ficando, não vou comprar, você só quer vender, você não quer ter conectividade comigo. A grande ideia, agora a gente vai um pouco para o marketing, né? A grande ideia do marketing é conexão. A gente não compra produto, a gente compra pessoas, a gente se conecta com pessoas, a gente compra emoções. Então, essa conectividade ela acontece quando essas técnicas do Cialdini, da persuasão, são ativadas. Quando tem reciprocidade, aprovação, quando tem escassez, quando tem todas essas leis atuando naquela comunicação, né? A comunicação foi eficiente, a conectividade foi feita, né? E se for um vendedor, você vai ter muito mais chances de vender o seu produto ou de conseguir o dinheiro no farol, ou alguma coisa nesse sentido. Então, estudem isso aí, que é muito legal. Robert Cialdini, As Leis da Persuasão. E tem muitos outros autores que tratam disso, inclusive Milton Erickson, né? É um gênio da linguagem persuasiva, mas com outro intuito, né? Então é interessante isso aí. Muito bom. E olha para quantas vertentes a gente já caminhou aqui falando da Matrix, porque tudo está conectado. Na verdade, a gente separa as coisas por temas que é para facilitar o processo de aprendizado, mas tudo está conectado. É como Edgar Morin, o grande autor da educação, já falava, né? As partes existem as partes e existe o todo. A gente precisa dessas partes conectadas para a gente ter um todo. Outra coisa, falando de gatilho mental, Felipe, que eu gosto muito, é a questão do gatilho da atenção. O gatilho da atenção e o gatilho da curiosidade. O gatilho da curiosidade faz você ficar do início do vídeo até o final, porque você gerou uma curiosidade no início e você vai, digamos, entregar essa curiosidade lá no final. A gente falou a questão da reciprocidade. Como aqui já está vendo aula de marketing aqui já para o pessoal. Como é que seria que você colocasse a questão do gatilho da atenção em prática? Se eu falasse assim para vocês, você gostaria de fazer com que qualquer pessoa ela sentisse, ela tivesse uma dívida para você? E não é uma dívida de dinheiro não, viu? É uma dívida muito mais importante do que dinheiro. É uma dívida de gratidão. Você gostaria de causar na pessoa uma sensação de que ela vai ficar querendo te devolver algo? Isso já gerou, o que é isso que ele vai fazer? Já gerou o gatilho da atenção. Já gerou o gatilho da curiosidade. É justamente a reciprocidade. Quando você faz algo por alguém, inconscientemente a gente quer devolver isso aí. Quantas vezes você já foi para um aniversário sem querer ir, só por quê? Porque uma pessoa te convidou para o aniversário e agora sente na obrigação de convidar ela. Peraí, Vini me convidou para o aniversário de Vini. Porra, velho, vou ter que convidar ele agora. Se eu fizer um aniversário e não chamar Vini agora... Porque causou conexão. Exatamente. Conectou, cara, conectou, já era. Esse negócio da atenção é muito legal, porque tudo pode começar com a atenção, né? Presta atenção, por exemplo. Presta atenção. Já chama atenção.
né? Então, você chamar atenção, primeiro ponto, chamar atenção. Inclusive, quando é no digital, né? Quando vai falar no digital, marketing e tal, é interessante você fazer uma propaganda do que você vai falar. Quando for o conteúdo, né? Então, presta atenção. Agora eu vou falar um negócio que vai mudar muitas coisas aí. Que vai fazer você fazer diferente, que vai fazer você fazer melhor, que vai fazer você atingir muito mais pessoas e ter muito mais resultados. Então, eu fiz uma propaganda do que eu vou falar. Faço uma propaganda. Em sequência ele vem com a frase, mas tenha muito cuidado com o que você vai aprender agora, porque isso não pode cair em mãos erradas. Aí você exagerou um pouco, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ou você toca na dor, né? Ou você toca na dor ou no prazer, né? Você chega... tem uma coisa muito importante que vai girar a chave, que vai te amplificar a sua comunicação, que vai mudar definitivamente o seu modo de ver as coisas. E você não vai mais ficando aí guardado, parado, com muito conteúdo, só que não conseguindo fazer porque você tem medo de fazer. Então você está jogando também a dor da pessoa, né? Com aquela solução. Mas isso é marketing, mas faz parte da Matrix também. Ela tá... Não, e tem uns que apelativo, né? Eu já vi uma propaganda, né, no Instagram rodando assim, você que tá com a sua vida de merda aí, é você mesmo. Os caras são gatilho da dor. Funciona. Copyright é todo baseado nisso, né? O copyright é assim, o storytelling também ele usa bastante disso, né? Ele busca prazer, busca dor, monta uma narrativa onde conecta a dor, o prazer com a solução que você vai trazer, né? A venda de produtos ela é baseada nesse conceito. E hoje está se usando muito, está ficando até chato isso, né? Está ficando até... Pra gente que observa e consegue discernir... Exato, era que eu ia te falar. Pra gente que tá ligado na técnica... eu fico com a sensação, às vezes eu não uso muito, porque eu fico com a sensação que a galera vai começar a enxergar da forma que eu enxergo. Mas não, 99% da população ainda está no cego, ela não consegue ver esse tipo de coisa. E o que vende, gente, o que vende é a emoção. Você vai comprar um produto guiado na emoção. Você vai apenas dar argumento lógico, totalmente racional, vai apenas justificar uma escolha que foi 100% emocional. Isso já tem pesquisa comprovando que quando você escolhe, escolhe um produto X, você escolheu de forma emocional. Mesmo se é para necessidade, é emocional. Porque se for para necessidade não é básica, vai ser um pouco mais do que a básica. E esse um pouco mais é emocional. Né? Comer todo mundo precisa, mas eu quero comer um filé parmegiana com batata frita. Então, isso já é emocional. Tá? Todas as nossas escolhas, de alguma forma, elas são emocionais. Elas têm uma emoção por trás das escolhas. Né? Principalmente dessas de comprar produto. Tá? Estimula a emoção, ganha. O José perguntou aqui uma coisa que, fugindo um pouco do nosso contexto aqui, é possível trabalhar hipnose com algum surdo? Quer que eu responda ou tu responde, Vini? Eu tenho só uma historinha antes para contar. Vai, conta. Segura aí. Segura aí. José na live. Vai fugir mais ainda do assunto, mas vai ligar com aquele primeiro assunto que você trouxe, que é... Tem um cara que é o Napoleão Hill, que é um cara muito legal, que é um escritor antigo, que é As Leis do Triunfo, tal. Ele estudou Henry Ford, estudou Carnegie, estudou Rockefeller, toda essa galera do monopólio do mercado americano, e traçou algumas leis de por que esses caras eram tão bons, né? O que eles faziam para poder, qual era o checklist deles para poder ter tanto sucesso como eles tinham. Enfim, ele criou um livro, As Leis do Triunfo, que é um livro muito legal, aconselho todo mundo a ler. E nesse livro tem um exemplo, eu não sei se é nesse livro, mas acho que é. Tem um exemplo de um cara que estava tendo problemas na loja dele, porque as pessoas vinham reclamando muito sobre os produtos e tal, e aí brigava, dava briga, e acabou perdendo vendas, perdendo clientes por causa disso. Até que ele começou a se dar bem, começou a ter cliente e tal, aí esse cara, acho que é Napoleão Hill, ou um outro cara, não me lembro, entrou na loja e percebeu que tinha atendente lá, de repente, um cliente falando um monte, xingando, falando um monte de porcaria, tal, e etc. E, de repente, o carinha escrevendo.
escrevendo, assim, ó, escrevendo, aí ele ia lá para dentro e dava pro gerente. Enfim, ela perguntou, o que está acontecendo com essa loja? Como que você treinou esse pessoal? Como que ele consegue ficar neutro com um cliente desse, enchendo o saco, chato pra caramba? Aí ele falou, o seguinte, eu contratei surdo. O surdo, ele não escuta o xingamento. O outro funcionário, ele só escreve, mas ele tira as partes pesadas. E o gerente é surdo, então o gerente ele não escuta nada. Não tem problema com auditivo, com voz, aumento de voz e tal. Então, tipo, foi só um detalhe que eu lembrei, inclusive, dessa história quando você falou disso aí, né, de negócio de vendas e tal. Aí eu lembrei que, às vezes, a utilização como uma sacada, né, como um surdo, por exemplo, ele não tem a mesma relação com o auditivo que a gente tem. Ele escuta um xingamento diferente. Ele não vai ter a mesma reação emocional quando escutar um xingamento, por exemplo. Assim como eu sempre me perguntei, cego, né? Eu sempre me perguntei como o cego vê o mundo. Né? Qual é a referencial do cara que nasceu cego? Como ele vê o mundo? Como seria uma alucinação para um cego? Né? E também já pensei em cego surdo-mudo. Porque o cego surdo-mudo, para mim, ele anula tudo isso que nós estamos conversando aqui. E como que vai ser dentro dele, né? Se o cara nasce cego, surdo, mudo e sem tato, como que é? Como que esse cara vive? Né? Como que é? Eu já parei para pensar bastante nisso. Como que ele pensa? Como que ele interpreta a realidade? Como é a Matrix desse cara? Eu já parei muito para pensar nisso. Agora, volta lá. Desculpa aí, te cortei grandão aí. Volta lá. Nada, né? Me deu até agonia agora. Só de pensar, cego, surdo e mudo, sem tato. Só faltou agora sem pinto também, porra. Eu sempre penso, né? Esses caras cegos, surdo, mudo dão muitas respostas pra gente. Respostas para psicologia, respostas para filosofia, respostas para compreensão de mundo. Né? E como que faz aí para hipnotizar? Fala aí, como que faz? Eu vou falar, mas eu vou segurar um pouquinho, viu, José? Olha o gatilho aí da curiosidade aí, segurando você até o final da live. Tem uma coisa que eu me lembrei também sobre deficiente. Deficiente, nesse caso é um deficiente visual, é uma história que eu vou contar bem rapidinho, que é o seguinte, tinha uma empresa de jornais, que ela estava perdendo, os funcionários estavam perdendo produtividade. Por quê? Porque toda vez que saiu uma notícia impressa no jornal, o funcionário ia lá e dava uma lida no jornal, consequentemente, né, se a gente for pegar o tempo trabalhado e as distrações, perdia produtividade. Aí uma vez o dono da empresa disse assim, vamos montar um brainstorm. Ou seja, tem tudo a ver com Matrix, né? E simplesmente fizeram uma mesa redonda lá e disseram o seguinte, qual seria a pior solução possível para resolver esse problema? Olha que doideira. Você já imaginou fazer uma reunião dessa forma? Geralmente, quando a gente chega para fazer uma reunião, a gente espera que todo mundo venha com a melhor resposta, com a resposta mais lógica. Só que tem gente que está coagido, tem gente que não quer responder. Por quê? Porque acha que o colega vai julgar se a minha ideia vai ser legal ou não. Eu uso isso em sala de aula, viu? Eu uso isso em sala de aula. Porque os alunos têm muito aquela história de dizer assim, eu não vou fazer uma pergunta porque a minha pergunta pode ser muito idiota e o professor pode achar que eu sou burro, ou até mesmo os colegas buscando uma aprovação social, né, de ser enxergado como uma pessoa burra, digamos assim, né? Aí, beleza. O brainstorm é qual é a pior solução possível para resolver o problema do Brasil, por exemplo. Não, no caso ali, não vou nem falar Brasil, senão a gente vai entrar em política. O jornal. Aí os caras começou com as respostas mais absurdas. Então, a gente sabe o que a gente faz? O problema é o pessoal que está lendo, então faz o seguinte, vamos cegar todo mundo aqui, pronto. Fica todo mundo cego aqui, fura os olhos de todo mundo, ninguém vai ler. E a partir dessa ideia mais absurda, diz assim, peraí, não, a gente não vai furar os olhos de ninguém, mas a partir desse insight, desse input, vamos contratar cegos para trabalhar nesse setor aqui.
Por quê? Porque o cego ele não vai gastar tempo lendo e a gente vai ter produtividade. A gente dá mais empregos para o deficiente visual e a gente resolve o nosso problema, que é o quê? Perder produtividade porque os funcionários estão lendo. Olha que legal isso aí. E outra, dá emprego para os caras, né? Também, ótimo. Ótima solução, né? E respondendo a pergunta aqui de José, antes que ele morra de ansiedade aí, sim, José, dá sim para hipnotizar um surdo. Inclusive, eu tenho um aluno no meu curso de Street Hipnose que ele entrou no curso justamente para isso. Agora, eu tenho uma ressalva a se fazer, tá? Provavelmente, se o Vini tentar fazer, a gente vai ter uma dificuldade. Esse meu aluno, ele é professor de Libras, então ele já sabe se comunicar na linguagem em que ele entende. Então, ele entendendo o princípio da hipnose, de como é o contexto da hipnose, ele pode, através da linguagem de sinais, fazer um processo de comunicação assertivo. Provavelmente, se eu fosse hipnotizar um surdo, ia dar muito errado. Por quê? Porque o surdo ia ficar tentando ler como é que se chama, Vini? A leitura labial. A leitura labial, né? O surdo, ele não escuta, mas ele está vendo. Ele ia ficar vendo meus gestos, né? Tentar ler minha postura, a leitura labial, mas mesmo assim não ia dar muito certo. Agora, nesse caso, se uma pessoa é professor de Libras, ou uma pessoa já tem a habilidade de falar na forma de sinais, aí sim você consegue hipnotizar. Por quê? Afinal de tudo, hipnose é comunicação. Você vai conseguir guiar ele através de uma comunicação assertiva. Essa é a resposta. Sim, mas é para qualquer pessoa. Pode ser que até, né, mas vai ser mais difícil, né? Eu não posso afirmar categoricamente porque não tem pesquisa falando isso. Mas assim, a minha experiência é o seguinte: esse meu aluno que trabalha com linguagem de Libras, ele consegue fazer. Agora, se eu for fazer, eu não consigo, e os relatos de pessoas que eu já vi não deram muito certo. Essa é a resposta que eu tenho para dar para você. Eu já vi. E aí, Vini, o que você acha? Eu já vi algumas coisas em relação a isso, utilizando outro tipo de induções, não verbais. Então, tipo o aperto de mão de Erickson, por exemplo, pode ser usado, uma indução tátil. Né? É lógico que o Erickson falava ao mesmo tempo, mas você pode usar só como indução tátil, catalepsia, susto, quebra de padrão. Tudo isso é possível ser usado com a hipnose não verbal. É que não é, a hipnose não verbal, ela utiliza sons que o surdo não ouve. Então a hipnose não verbal, a tradicional, né, a HNV, ela usa sons. Sons meio primitivo, até ela estimula os nossos sensores primitivos, né, vamos dizer assim. Então ela utiliza sons também. Mas eu digo com um tranco, por exemplo, Dom Juan, que é um índio quixé, de um camarada escritor, Carlos Castaneda, que escrevia livros nos anos 80, 70, 80. Inclusive, muito da PNL também utilizou desse índio, Dom Juan, que é um índio mexicano. Ele fazia o quê? Ele dava um tapa na omoplata do Castaneda. Forte, do nada. Então os caras estavam andando assim no campo, de repente ele dava um empurrão assim, ó, na omoplata. Aí o Castaneda meio que caía no chão, aí ele ia no pé do ouvido e falava: você é guerreiro, forte, não sei o quê. Então, é já hipnose aquilo. Aquilo é um sistema xamânico, é um jeito xamânico de fazer a coisa, né? Você vai jogar o cara no chão com tudo, mas o susto, a quebra de padrão, o movimento corporal e depois a fala no ouvido já induz. Não precisava nem da fala no ouvido, né? Só o tranco já induz a hipnose. Então, se você toma um susto, por exemplo, você vai ser assaltado, você tem aquela reação de luta e fuga, aquilo já é um meio caminho, porque a sua atenção já está focalizada naquilo, já é um meio caminho para a hipnose acontecer, mesmo se você for surdo. Né? Então, tipo, algumas coisas podem acontecer, sim, em relação a trancos, solavancos, coisas sinestésicas, agora com ética, da forma que a gente faz hipnose, com protocolo não, mas com formalidade, aí é mais difícil você hipnotizar um surdo. Aí é mais difícil. Agora, eu acho que é mais difícil um mudo hipnotizar alguém do que você hipnotizar um surdo. Né?
A pessoa que não fala ser o hipnotista, eu acho que é mais difícil. Ela vai ter que realmente ir pelas técnicas da hipnose não verbal. Né? Porque, querendo ou não também, né, Vini, quando a gente fala de hipnose não verbal, ela tem uma parte verbal. Se você chegar no meio da rua e olhar pro cara, tipo, despreparado, vamos lá, sai do meio da rua agora, pega a primeira pessoa que você achar no meio da rua e começa a fazer as técnicas de hipnose não verbal, fazer qualquer coisa. O cara não vai engajar, ele vai sair correndo com medo. Você vai chegar pro cara e dizer que vai fazer uma experiência, vai fazer um pre-talk na pessoa, que é verbal, para que depois você comece a fazer a parte não verbal. Então... funciona. A parte não verbal, desse jeito que você falou, funciona. Não com todo mundo. Então, se o cara quer mostrar isso num vídeo, ele vai ter que fazer com uns 20. Vai pra tomar pegar um ou dois. vai tomar tapa de alguns. Vai tomar xingamento de alguns, mas tem alguns que realmente vão entrar ali naquele processo. Tem alguns que, mesmo sem conhecer o cara, quebrou padrão, realmente dá um chacoalhão. Aí o cara já olha no olho, o cara estranho, entendeu? Então tem sim alguns que vai dar certo, mas é a minoria, não é a maioria. Garanto que não é a maioria, é a minoria. Tem até um russo que tem um vídeo no YouTube fazendo isso. Ele tá andando no meio da rua, ele dá um tranco na pessoa, ele dá uma quebra de padrão, ele fez uma confusão mental rapidamente e o cara apaga e fica lá, parado no meio da pista e o cara vai embora. Funciona. Tem um cara que faz isso, que faz estátuas vivas. Você já viu isso? Ele faz estátuas vivas na rua, com pessoas. Ele aborda todo mundo. Não, manda pra mim depois. Ele aborda todo mundo desse jeito aí. Aí ele faz a pessoa, ele faz uma estátua, depois o outro embaixo, aí faz uma escultura com as duas pessoas assim e sai andando. As pessoas ficam lá na escultura. Eu acredito que é 10% verdade, os outros 90% ele tentou e erro. É que nem o Darren Brown, né? O Darren Brown tem um que ele tá andando na rua, ele pisa no pé da mulher, né? E fala, seus pés estão colados. Ela fica lá colada no meio da rua. Tipo, ele quebrou o padrão, colou o pé. Dá certo? Dá. Eu acho que esses caras, eles fingem bastante, mas eu acho que eles, na verdade, o fingimento deles é tentar várias vezes, o que deu certo vai pro ar. Não é que eles vão... Exatamente. Não é ator. Eu acho que não é ator, não. Acho que eles tentam várias vezes mesmo, até dar certo. Quando dá certo, vai pro ar. Então, é muito interessante. Agora, você falou uma coisa. Confusão. Técnica verbal de confusão, isso pega. Isso pega bastante. Mesmo se você não conhece a pessoa. Então, você chegar na rua, abordar uma... realmente causa uma propensão maior a continuar o processo e não te xingar ou te dar um tapão. A técnica de confusão ela é muito eficiente para esse tipo de abordagem, mais do que o chacoalhão, ou solavanco, ou pisar no pé. Esse processo aí. Aí que não é a proposta de uma terapia, que é diferente, né? Aí é uma demonstração, aí é outra história, né? Porque assim, que eu acho que o que o José queria falar é mais no sentido de que dá para hipnotizar o surdo para fazer um processo terapêutico, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Para fazer confusão mental, para pagar o cara, esse tipo de coisa dá para fazer, mas eu estou falando a questão da comunicação. Você vai fazer uma terapia. Primeiro, que o cara ele tem que dominar a linguagem de sinais para fazer uma terapia e ele tem que saber de terapia também. Então, são muitas coisas que estão envolvidas. Terapia é psicologia, né? Terapia é psicologia. Psicologia vai usar um monte de ferramentas psicológicas, vão conversar, um monte de estrutura de comunicação que um surdo ele vai precisar. Os dois, né? O terapeuta e o surdo precisam estar preparados para isso. Inclusive, é uma nova área, né? Terapia específica para deficiência auditiva. É interessante isso aí até. E aí, meu povo? Mais perguntas aqui? Né? A gente combinou, Vini, a gente só ia ficar uma hora. Quanto já vai? 1h42 já aqui. Ficou bastante, né? Vamos só fazer uma analogia. Agora me veio na mente. A gente está falando de Matrix, a gente está no filme, né? Tem aquela velha história do cara tomar a pílula vermelha ou a pílula azul. Isso
faz uma analogia muito interessante, porque seria a nossa área de conforto, né? Aquela pílula onde ele fica e não vai conhecer a realidade de fato, onde é a área de insegurança, a área da incerteza, a área de sair da área de conforto. Então todos nós, em algum momento da vida, estamos diante daquela situação. Ou em vários momentos da vida, estamos diante daquela situação entre ficar no comodismo onde a gente está, fazendo as mesmas coisas, ou na segurança, no conforto, ou sair dessa área de segurança e ir para uma área de risco, uma área insegura, mas é onde a magia realmente acontece. É onde as coisas realmente se expandem, crescem. Aquilo que continua sempre o mesmo não cresce muito. Aquilo que sai, que vai para outra direção, que cria novas perspectivas, aquilo cresce. Então a reflexão importante desse filme, né, para a nossa vida é: se desafie, né? Busque a incerteza também, busque a variedade também. Né? Porque ficar só no conforto, só na segurança, só naquela... Você pode acabar acumulando sofrimento ali e depois sendo difícil de você sair daquele padrão. Né? Então é essa mensagem aí para buscar o banho gelado, buscar o diferente, buscar largar das barras antigas do trapézio e pegar nas barras novas. Né? Sair do antigo e ir em direção ao novo, mudar. A mudança é uma das nossas maiores qualidades. O ser humano está mudando o tempo todo. O mundo está mudando o tempo todo. Nós estamos evoluindo. Desde o início da matriz, né, que eu considero ser o início da revolução cognitiva, quando o ser humano começou a contar histórias, quando o ser humano começou a ficcionar as coisas, né, desde ali até hoje, a gente está nesse processo de ter que sair da área de conforto para criar, para incitar, para iniciar coisas, porque senão o mundo estava lá atrás ainda. Senão não teria ciência, senão não teria tecnologia, senão não teria nada que a gente tem hoje, que foi proveniente dessa saída da área de conforto para a área de insegurança, dessa pílula que muitos seres humanos geniais tomaram e saíram de alguma forma de uma matriz, né, para poder criar sua própria matriz. E acabou criando, que é a que a gente vive hoje. Essa é a mensagem para pegar o tema. Amém. Amém. E, para encerrar, né, uma reflexão. Uma questão filosófica. Quem é você? Como é que você se define? A partir de que parâmetro você se define? Como é que você se apresenta para as pessoas? Então, é uma questão filosófica que eu quero deixar aqui para vocês. A resposta está: depende de como eu me enxergo, depende das minhas crenças, depende daquilo que eu acredito que eu sou. Então, para encerrar os trabalhos de hoje, né, eu deixo a seguinte frase: finja até conseguir. Sua mente não sabe o que é real ou o que é imaginário. Para ela vai ser verdadeiro. Show. Obrigado, gente, pela presença de vocês que ficaram até o final aqui. Eu estava acompanhando aqui embaixo e muito bacana, tá? E de antemão, Vini, eu quero te agradecer, tá, pela oportunidade de poder fazer uma live com você, esse tempo que você está disponibilizando para agregar conhecimento aqui. Veja que quem ficou aqui tem gosto refinado, porque isso não é um bate-papo para qualquer tipo de pessoa, né? Pessoas que já têm uma maturidade intelectual mais acima, tem gente que está lá assistindo novela e que é mais interessante para a vida dela, né? Está dentro daquela matrix tá tudo certo, da novela. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E tá tudo certo também. Lembra disso. Tá tudo certo também. Lembra disso. Tá não, tudo certo. não. Ó, tem uma piada que eu ouvi que dizendo assim: olha, só tem duas coisas que eu odeio na minha vida: preconceito e funk. O cara já foi preconceituoso, né? Na segunda. Mas vocês entenderam, né? De alguma forma. Vocês entenderam. De alguma forma a gente acaba. Tá.
Não tem como não ser preconceituoso. A gente sempre inconscientemente, a gente tá julgando. Se cada um de nós tem a sua própria realidade, automaticamente a gente vai excluir as realidades alheias. Faz parte do sistema. Nós somos seres humanos, então tá tudo certo. É a mensagem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, Vini, para encerrar aqui a live, eu sempre tiro uma foto final aqui para postar lá no Instagram. Então, faz uma pose aí. Gente, faz uma pose aí bem bacana. Okay? Objeto de retenção, tá? Pode ser um óculos, pode ser uma marca, uma mancha, uma faixinha, algum objeto de retenção para poder reter um pouco a atenção. Por que ele está com aquela faixinha na cabeça? Deixa eu ver aquilo lá. Reter a atenção? Peraí, eu vou reter a atenção agora. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos lá. Faz aí uma posezinha massa aí, tá? É para reter a atenção. Vamos lá, reter a atenção. Que doideira que eu achei aqui. Só você mesmo. Não, vai de novo. Não, vai de novo aí que eu não vou botar esse troço não. Vai lá. Eu não sei aqui como é isso aí. Qualquer coisa. Coraçãozinho, qualquer coisa. Vai lá, deixa essa. Show. Valeu. Um abraço para todos vocês, tá? Abraço. E fica acompanhando as próximas lives. Os caras vão printar isso daqui, vai jogar lá no grupo da gente. Isso aí. Legal. Muito bom projeto, Bruno. Obrigadão, cara. Valeu. Um abraço. Obrigado a todas as pessoas que compareceram aí. Os amigos, os conhecidos e os não conhecidos também. Foi muito interessante aí. Muito legal conversar com vocês. Tamo junto. Esse projeto surgiu, Vini, depois que eu comecei a colocar umas enquetes no meu Instagram, que tipo de conteúdo eles queriam ver. Então, eu percebi que eles não queriam ver apenas hipnose em si, hipnose nas pessoas, mas sim coisas que a hipnose está correlacionada. Está correlacionada. Então, assim, desenvolvimento humano, terapia, estudos, tudo que envolva a questão de desenvolvimento humano, eu estou trazendo pessoas referência aí nas suas respectivas áreas para a gente poder passar o conhecimento para a galera e saber que hipnose não é só hipnose, né? Hipnose é muito mais do que isso. Hipnose é vida. Valeu, gente. Um abraço para todos vocês. Tchau.